que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai começar a prosseguir na coisa da desestrutura. A gente já entendeu como as articulações funcionam, então eu vou começar a quebrar mais esse meu bonequinho de treino. Então, enquanto ele conseguir se manter na posição, ele se mantém. Até que ele não consiga mais se manter e ele chegue no chão. Por que isso? Porque eu começo a entender que cada estímulo produz uma coisa diferente. Então eu falei assim, se eu sei que isso aqui ele vai dar um passo para frente, eu impeço esse passo. Isso aqui está muito diferente de como ele estava. E a partir daqui eu vejo como eu quero usar alguma coisa das articulações dele para pôr no chão. Então ele continua facilitando a minha vida, porque nós estamos estudando, mas eu faço alguma coisa, ele gerou desequilíbrio. Eu posso trabalhar aqui, então eu posso fazer várias vezes a mesma coisa inicial para ver como eu altero o meu processo. Então aquela eu trabalhei no quadril. Eu posso fazer isso, olha o pé dele como está. Aí você trabalha alguma coisa na perna e não necessariamente no quadril. Então a ideia é a gente ficar brincando com estímulos diferentes, pode até começar a usar alguma experiência que você tenha de alguma outra arte marcial para trabalhar inicialmente com esse processo. Ele teve essa reação, eu posso trabalhar com o cotovelo dele, vem pra cá, sempre observando o que ele vai fazer, porque eu posso levar uma bordoada no meio do caminho quando ele cai. Tá? Então a ideia é, trabalhei aqui, olha como sobra o braço. Sobrou o braço, eu rotaciono o braço em cima do eixo do ombro dele para fazer ele se movimentar. Então a ideia é a gente fica uma vez cada um brincando de coisas diferentes. A parte difícil disso aqui é de quem está recebendo, quando leva o estímulo, mesmo sendo devagar, não buscar esse reequilíbrio, porque senão eu estrago o treino dele. Então ele vai, pôs no chão, aí é minha vez. Eu posso fazer muitas coisas diferentes e é isso que eu estou estudando. Então eu posso, por exemplo, segurar aqui e empurrar o joelho lá. Caiu lá, posso trabalhar aqui. A gente, por enquanto, não está trabalhando com batidas, né, com golpes, né, só com desestrutura. Então, quando ele faz a desestrutura, ele faz com um movimento e eu aceito isso. O que é interessante nisso? Faz de novo. Enquanto eu aceito, eu vou observando onde ele está, porque eu posso depois, num segundo momento, começar a oferecer uma certa resistência para pôr um pouquinho mais de realismo nisso, tá? Mas por enquanto ele faz e eu penso, eu falei assim, nossa, eu poderia trabalhar ele na perna dele, mas eu não vou trabalhar. Eu vou agora deixar ele trabalhar. A gente pode buscar coisas diferentes só para entender como começar a gerar essa desestrutura de maneiras diversas. Então, ele se movimenta devagar para vir para cima de mim e eu, em cima disso, me protejo, crio alguma coisa só para desestruturá-lo, tá? Nenhum dos dois está pensando em bater. Então, eu vou para ele, deixo ele trabalhar e ele vai desenvolvendo a movimentação dele para criar algo. É uma brincadeira divertida, né? Que a gente está devagar, mas eu começo a ver muita coisa do que está acontecendo. E a gente pode trabalhar um com o outro, dando feedback, para quando eu vou, sente minha atenção, ele me fala assim, está muito tenso. Então a gente consegue dar o feedback um para o outro de como a gente está sentindo o nosso parceiro. Porque quando ele vem para mim, ela fala assim, ó, eu sinto a tensão no braço dele. Eu posso falar para ele, mas eu posso usar, ó, não relaxa a tua tensão, que eu quero trabalhar com ela. Então o que acontece? Eu sinto essa tensão aqui, só que em vez de eu resistir, eu cedo o espaço e acho uma rota de fuga. Mas eu dou o toque para ele, porque às vezes ele não percebe que ele está tenso.
acontece com isso? Na hora que a gente trabalhar com pancada ou com mais velocidade, essa tensão pode ser muito prejudicial para o meu parceiro, porque quando ele está muito tenso, ele não consegue gerar movimento. E o movimento é a rota de fuga que a gente cria para as coisas. Então, se eu estiver muito tenso, se eu estou muito tenso aqui, ele faz alguma coisa rápida, a chance de eu me machucar é bem grande. Então, a gente vai dando esse feedback, ó, você está tenso. Então tá, e a gente trabalha em cima disso aí. Chiquinho, alguma coisa? Acho que, caso as pessoas tenham dificuldade em fazer isso, uma coisa que me ajuda a pensar nas articulações. Então, se você parar para pensar, a gente tem, como ele estava falando, né, a articulação do pé, joelho, quadril, ombro, cotovelo, punho e pescoço. De forma geral, se você empurra duas no sentido oposto uma da outra, vamos supor, eu pego o punho e o cotovelo, empurro um e puxo o outro, eu começo a gerar essa desestrutura. Da mesma forma, eu começo a combinar todos esses lugares. Não tem um certo e um errado. Por exemplo, posso segurar o punho dele aqui e empurrar o joelho para frente. O que eu estou fazendo é, eu estou pondo dois em sentidos opostos, porque é mais fácil de quebrar um pouco a estrutura. Só que depois disso a gente precisa continuar se mexendo, né? Isso é a primeira parte. Você quebrou a postura da pessoa. Tá, e aí? Se não fizer nada, ela volta. Né? Então você precisa fazer cheguei aqui, por exemplo, agora o cotovelo. Então eu troco. Isso é mais como a porta de entrada para o próximo movimento que a gente vai fazer. A gente não simplesmente chega, quebra a estrutura e deixa a pessoa se reestruturar, porque esse seria o próximo passo. A gente tem que fazer para chegar no nosso objetivo, que é a desestrutura no chão, onde a pessoa está numa posição vulnerável e a gente está numa posição segura. Mais confortável. Lembrando que são exercícios para desenvolver as habilidades. A gente ainda não está falando de combate. Então, como ele disse, é só um exercício. A gente desenvolve esse entendimento de como cria as coisas. O que eu costumo dizer é que a técnica é um subproduto do movimento. Então, em vez de a gente decorar a técnica, a gente aprende a se movimentar e gerar as técnicas. Por que isso? Porque a gente percebe, como eu falei no outro vídeo do pé chato, a gente entende que dependendo do histórico da pessoa, das experiências prévias, da anatomia de cada um deles, de cada uma das pessoas, algumas técnicas não funcionam, porque os corpos são diferentes. Então, para eu não ficar preso numa técnica que não funciona, a gente se adapta o tempo todo. Então, a gente estuda as articulações, entende como manipular elas, mas o resultado depende da movimentação das duas pessoas, de quem está oferecendo o estímulo e de quem está recebendo o estímulo. Beleza, pessoal? Show.